Instrução através das proclamações divinas. A fonte. Revelações de Jesus Cristo, 1884 a 1950. Assim diz o Senhor: Fala-vos a palavra que sempre esteve em Deus, o mesmo que esteve em Cristo e que hoje conheceis pelo Espírito Santo, pois a palavra, é lei, é mensagem, é revelação, é sabedoria. Se ouvistes a palavra através das palavras de Cristo e agora recebeis através da inspiração do Espírito Santo, em verdade vos digo que é a voz de Deus que ouvistes, porque há um só Deus, uma só palavra e um só Espírito Santo. Sabem qual é a origem dessa luz que está nas palavras pronunciadas pelos lábios dos porta-vozes? A sua origem está na bondade, no amor divino, na luz universal que emana de Deus. É um raio ou uma centelha dessa luz que vos dá a vida, que faz parte da força infinita que tudo move e através da qual tudo vibra, pulsa e percorre incessantemente os seus cursos. É o que chamais de emanação divina. É a luz do Espírito Divino que ilumina e anima os espíritos. Aquele que sempre veio para a vossa salvação fala-vos neste momento. Cristo, a promessa divina feita o homem em Jesus na segunda era, a palavra de Deus feita homem, o Espírito de amor, de luz, de sabedoria, limitado num raio que toca o espírito e a mente do homem, através da consciência para o ensinar a transmitir os meus pensamentos. Eu sou Cristo, que fui perseguido, blasfemado e acusado neste mundo. Depois de tudo o que me fizeram na segunda era, em Jesus, venho até vós para vos provar mais uma vez que vos perdoei e que vos amo. Não espargastes-me na cruz, e do mesmo modo volto para vós, pois não escondo o meu espírito e a minha verdade dos vossos olhos por detrás de uma veste de hipocrisia ou de mentira. Mas para me reconheceres, deveis primeiro purificar o vosso coração. Hoje digo-vos, aqui está o Mestre, aquele a quem o povo chamava o Mestre de Galileia. Dou-vos o ensinamento eterno, o ensinamento do amor. O banquete para o qual vos convido hoje é espiritual, assim como o pão e o vinho. Mas hoje, como sempre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os lugares de revelação e os destinatários das manifestações. Lembrai-vos que eu sou a palavra do Pai, que a essência divina que recebeis nesta palavra é luz deste Espírito Criador, que eu deixei uma parte do meu Espírito em cada um de vós. Mas quando vedes a pobreza que rodeia a multidão que me escuta e a modéstia da sala onde vos reunis, perguntais-me em silêncio: Mestre, por que não escolhestes para a vossa manifestação, neste momento, um desses grandes templos ou catedrais onde se poderiam oferecer ricos altares e cerimónias solenes dignas de vós? Respondo aos corações que assim pensam do seu Mestre. Não foram os homens que me conduziram a esta pobreza. Eu próprio escolhi a humilde habitação no subúrbio pobre da vossa cidade para a minha manifestação, a fim de vos fazer compreender que não é o tributo material ou as ofertas exteriores que procuro de vós, mas pelo contrário, voltei precisamente para pregar de novo a humildade, para que nela encontreis a espiritualidade. Alguns não acreditam na minha presença por causa da pobreza e da modéstia destes lugares de reunião e da pequenez dos porta-vozes através dos quais eu me dou a conhecer. Mas se estes sépticos estudassem a vida de Cristo, aperceber-se-iam de que ele nunca procurou a ostentação, a homenagem ou a riqueza. Estes lugares podem ser tão pobres e humildes como o estábulo e a palha em que eu nasci nessa altura. Não
Não penseis que eu escolhi esta nação para a minha nova manifestação apenas na última hora. Tudo já estava previsto desde a eternidade. Este solo, esta raça, os vossos espíritos foram preparados por mim, assim como o tempo da minha presença também foi predestinado pela minha vontade. Decidi começar as minhas manifestações entre os mais pequenos, entre aqueles que mantinham a mente e o espírito puros. Depois deixei que todos viessem em mim, porque na minha mesa não há distinção nem favoritismo. A minha palavra enviada a este povo era simples e humilde na sua forma, acessível a vós, mas seu significado, cheio de clareza, era profundo para o vosso espírito, porque embora eu seja o repositório de todo o conhecimento, expresso-me e manifesto-me sempre de forma simples e clara. Não sou um mistério para ninguém. O mistério e o segredo são filhos da vossa ignorância. Os primeiros que me ouviram trataram a minha obra como uma árvore, cortando os primeiros ramos para os transplantar em diferentes zonas. Alguns interpretavam bem os meus ensinamentos, outros não se apercebiam do caminho. Pequenos eram os grupos que se reuniam à sombra das pobres salas de reunião, mas quando se tornaram mais numerosas e as multidões aumentaram, chamei-os a unirem-se para que todos se reconhecessem discípulos de um só mestre e praticassem o ensinamento da mesma maneira. Para que a semente não fosse semeada segundo o árbitro dos trabalhadores, mas segundo a vontade divina. Referência à parábola de Jesus sobre os trabalhadores da vinha. Diante da arca espiritual da nova aliança, as multidões de homens fizeram votos de rendição, audiência e boa vontade. Mas quando os furacões e redemoinhos irromperam com força, açoitando os ramos da árvore, alguns enfraqueceram, enquanto outros permaneceram firmes e ensinaram os novos trabalhadores a cultivar os campos. Alguns, tendo percebido a grandeza dessa revelação, quiseram penetrar em meus mistérios mais do que a minha vontade, a fim de adquirir um conhecimento e um poder que os tornariam superiores aos outros, mas logo foram confrontados com a minha justiça. Outros, que não conseguiram descobrir a grandeza desta obra e sua pureza, em sua simplicidade, adotaram ritos, símbolos e cerimónias de seitas e igrejas, pensando que dariam solenidade às minhas manifestações. Desde que essa manifestação começou a se manifestar, vossas mentes foram iluminadas por meus ensinamentos. Embora os descrentes também tenham se mostrado, tanto entre aqueles que treinaram suas mentes, quanto entre os incultos e ignorantes. Quantos argumentos para negar essa revelação, quantas tentativas de destruir essa palavra, mas nada deteve o curso de minha mensagem. Pelo contrário, quanto mais esta obra foi combatida, mais a fé dos homens se acendeu, e quanto mais o tempo passou, maior foi o número daqueles por meio dos quais transmito a minha palavra. O que se deve aprender com isso? Que o poder humano nunca será capaz de impedir que o poder divino cumpra seus conselhos. Quando as pessoas se reuniram nestes locais de reunião, sempre o fizeram sem medo do mundo, sempre confiando em minha presença e proteção, e eu provei a elas que a sua fé era baseada na verdade. Nessa comunidade surgiu um novo grupo de apóstolos, formado por corações simples e humildes, mas cheios de amor e fé para me seguir. É claro que não faltou entre eles um novo Tomás, que precisava ver para crer em minha presença. Um novo Pedro, que embora acreditasse em mim, me negaria por medo dos homens. E um novo Judas Iscariotes, que me trairia, distorcendo minha palavra e minha verdade, por dinheiro
e bajulação. As multidões que compõem esse povo continuariam a se multiplicar e se ramificar por cidades, regiões, vilarejos, e desse povo surgiam apóstolos da verdade e da retidão, obreiros abnegados e cheios de zelo no ensino do seu Senhor, e profetas de coração puro falavam a verdade. Em minha nova revelação mudei tudo, os lugares e os meios de manifestação, a fim de eliminar a ignorância, o erro e a má interpretação dadas às minhas revelações anteriores. Assim como o sol nasce no leste e você o vê em seu ponto mais alto ao meio-dia, apenas para observá-lo se pondo no oeste. Assim, também a luz do meu espírito se moveu no decorrer do tempo do leste para o oeste, para que você não limite minha glória e meu poder a certos lugares, pessoas ou raças. Para mim, é suficiente que alguns me ouçam, pois amanhã eles darão testemunho disso a seus semelhantes. Sei que se eu tivesse convocado todos os homens, a maioria deles não teria vindo, porque estão absorvidos pelos negócios do mundo. Eles me negariam e impediriam que pessoas de boa vontade viessem me ouvir. Aqui, na isolação destes lugares insignificantes, onde eu me torno conhecido, deixo minha semente brotar. Uno os corações simples em comunidades, e quando estão longe do barulho da vida materialista, falo-lhes do amor, do eterno, do espírito, dos verdadeiros valores humanos e espirituais, fazendo com que contemplem a vida por meio do espírito e não dos sentidos. Estes corações infantis chamam de discípulos, e eles que nunca possuíram nada, que nunca foram notados por seus vizinhos, ficaram cheios de satisfação por terem sido chamados por mim e ascenderam a uma nova vida. Eles se levantaram com a convicção e a alegria de que podem ser úteis ao próximo, porque o Senhor colocou suas revelações neles e lhes mostrou o caminho do amor. Alguns podem negá-los e zombar deles porque se dizem discípulos de Jesus. Mas em verdade vos digo, mesmo que essa graça lhes seja negada, eles continuarão a ser meus discípulos. O mundo está esperando que minha voz o chame. O coração do homem, embora morto para a fé, está esperando que a voz de Cristo se aproxime dele e diga: levante-se e ande. Os mortos, os cegos, os doentes e os párias formam um povo muito grande. Eu irei até eles, pois aqueles que sofrem espiritual ou fisicamente são os mais receptivos à minha presença. Os grandes do mundo, aqueles que têm poder, riquezas e glórias mundanas, acham que não precisam de mim e não me esperam. O que Cristo poderia lhes dar, já que eles dizem que já têm tudo? Alguns bens espirituais ou um lugar na eternidade? Eles não estão interessados. Essa é a razão pela qual procurei essas multidões de pobres e doentes no corpo e no espírito para lhes dar a conhecer o meu ensinamento. Pois eles ansiavam por mim, procuravam-me, portanto era natural que sentissem a minha presença quando chegou o momento de mostrar-me novamente à humanidade.